Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio do Voz a deputada estadual Flávia Francischini. A deputada é advogada, é ex-agente da Polícia Federal, também já assumiu cadeira na Câmara de Vereadores de Curitiba e em 2022 assumiu como deputada estadual. Além disso, é mãe de 2 filhos, sendo o mais novo deles autista. Então, deputada, primeiro eu quero começar dizendo o nosso muito obrigado pela senhora ter aceitado participar dessa entrevista aqui com a gente. Bem, eu que fico grata, mais uma vez, pelo espaço, que a TVCI sempre nos proporciona. É a forma realmente que a gente tem de se comunicar com o maior número de pessoas, principalmente aqui no litoral. A gente sabe quão gigantesca é a TVCI. E a gente fica muito feliz, a família Francischini, que é sempre tão bem recebido, com muito carinho, com muito cuidado, aqui pela TVCI, pelos profissionais e também por todo o litoral. A gente que sempre teve realmente uma aprovação muito grande no litoral e região metropolitana. Então, quando a gente chega aqui em Paranaguá, é sempre assim, a extensão da nossa casa. A gente fica muito feliz. Obrigada. Deputada, a senhora veio aqui... Você, né? Você. Pediu que eu chamasse de você, então vou abrir mão do protocolo aqui a pedido da deputada. Você veio a Paranaguá para cumprir uma agenda, vai participar de algumas entrevistas, mas o principal objetivo é a realização de uma palestra hoje no Hotel Cambô, às 19 horas, direcionada às famílias de pessoas diagnosticadas com transtorno do aspecto autista, que é o TEA. Isso. Então, a senhora pode falar um pouquinho como é que vai funcionar essa palestra? Sim. Bem, inicialmente a gente fica muito feliz porque esse projeto é um projeto que já existe há bastante tempo. Nós temos um rapazinho de 14 anos hoje, o Bernardo, que foi diagnosticado de 3 para 4 anos. E desde quando nós fizemos o diagnóstico, eu coloquei dentro de mim realmente esse propósito de fazer não só pelo meu filho. A gente sempre teve a possibilidade de proporcionar uma terapia, uma psicóloga, o que realmente estava carecendo no momento do tratamento. Mas a todo tempo a gente sempre assistiu ao redor pessoas, crianças, adultos que realmente não tinham a mesma possibilidade. Então, dessa necessidade de realmente ajudar outras pessoas, começou um trabalho da Flávia Francischini, que até então era só policial federal, quando criou um Instituto Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, pensando em ajudar famílias a fazer inicialmente o diagnóstico dessas pessoas que realmente precisam ser assistidas de alguma forma. Junto a isso, veio um trabalho que eu comecei a fazer à época da vereança nas comunidades, e aí a gente cada vez mais presenciava pais, mães que de uma hora para outra recebiam da escola um comunicado de que o filho estava com alguma dificuldade, que provavelmente existia ali, além de um déficit de atenção, um TDAH, um autismo. E isso foi, de 10 anos para cá, ficando cada vez mais normal. Inclusive, muitas pessoas falam, está brotando autista. Não está brotando autista. Autista sempre existiu. A possibilidade que a gente tem hoje de diagnosticar é que é muito maior, o exame. Isso faz realmente com que, de 20 anos para cá, a gente tenha um maior número de autistas. E aí, aliado a isso, quando você tem essa propriedade de ajudar, de alguma forma, ou indicar ou orientar o que deve ser feito, você começa a ser mais procurado para a pauta. E foi assim que aconteceu comigo na Câmara de Vereadores, quando então a gente pensou em fazer um trabalho maior, que seria de levar essa informação através de uma palestra. Essa palestra é Acordei Mãe de uma Criança Autista, que é a palestra, inclusive, a que eu vou fazer hoje. E eu vou muito mais como mãe do que realmente como parlamentar. Eu vou para contar um pouquinho do que é, como é o dia a dia, porque às vezes as pessoas acham, porque é deputado, porque conseguiu fazer um diagnóstico bem antes do seu filho, está fazendo um tratamento, então não passa pelas mesmas coisas que eu, mãe, que acabei de diagnosticar, e não é. Eu vou realmente para olhar nos olhos daquela mãe, daquele pai que estão desesperados, que acabaram de receber o diagnóstico. A gente fala, inclusive, em lutados, todos nós passamos por esse período de luto, para dizer, olha, eu sei o que você está vivendo, Você tem esse direito de realmente viver, ter essa sensação, porque a gente não nasceu sabendo lidar com autista, a gente não sabia o que era autista. E você receber um diagnóstico de um dia para o outro, para o pai e para a mãe, é difícil, Você não sabe se vai conseguir suprir todas as necessidades do seu filho, ou vai estar presente 24 horas para colocar debaixo da asa e não deixar que nada aconteça. Então, eu venho exatamente para poder mostrar para esse pai, para essa mãe, que apesar de ser um assunto aí falado de 10, 15 anos para cá, é um assunto que também é comum
a mim, né? Que por mais que a gente tenha conseguido fazer uma terapia com meu filho, até dentro de casa comigo, com os outros filhos, que a gente entende perfeitamente a questão dos casais que cada vez mais estão se separando. 70% da população hoje, quando recebe um diagnóstico desse, 70% infelizmente se desagregam. O pai, na maioria das vezes, o pai, lógico, existem pais fantásticos, mas 70% se separam, né? E aí fica a mãe sem nenhuma orientação, né? Com aquela surpresa que acabou de receber, com o diagnóstico, com a autoestima lá embaixo, com outros filhos, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de informação. E aí vem uma maior preocupação da gente. Do ano passado para agora, o índice de mães se suicidando cresceu de 3% para 8%, né? Cresceu muito, porque a mãe realmente fica isolada, com a autoestima lá embaixo. E aí o que elas têm feito? Às vezes tiram a vida do filho, depois a sua, e muitas vezes a sua, achando que assim acabou ali o problema, porque o filho vai para o estado, vai para o município e vai ser cuidado por uma casa de apoio. Então a gente vem para olhar para essas mães, para falar, levanta a cabeça, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é difícil, mas existem leis, a gente veio para te mostrar, né, para você conhecer as leis. Existem tratamentos, ok, se não está fácil, a gente não tem profissionais na quantidade que se precisa, mas a gente está lutando para isso, os nossos gestores estão lutando para isso, eu tenho acompanhado de perto como legisladora, né? Então a gente vem realmente para dar essa injeção de autoestima, para falar, olha, o filho depende de você, Deus te deu porque é uma missão para você. Tá difícil, outras mães sentem a mesma coisa, mas levanta essa cabeça porque o seu filho depende única e exclusivamente desse amor incondicional que você tem. E assim, eu fico muito feliz porque cada vez mais a gente tem tido essa demanda das palestras. O ano passado nós fizemos 100 palestras, 100 municípios, né? Independente aí do plenário, dos dias de plenário, de comissão, nós conseguimos andar aí 100 municípios e esse ano nós estamos na 39ª hoje. Então é um trabalho realmente que a gente está vendo que está surtindo efeito e cada sementinha que você planta em algum lugar, né, você sabe que ajudou de alguma forma. Agora, tem muito a desenvolver ainda quando a gente fala em autismo ou então nas crianças neurodivergentes, que também, né, fazem parte de todo esse contexto, mas, como a senhora disse, uma parte importante são as cuidadoras, né, que muitas vezes são as mães, às vezes as avós. Sim. Né, e como desenvolver políticas voltadas também para dar essa base ou essa rede de apoio para essa mãe que está ali cuidando dessa criança com autismo, né, ou do adolescente autista. O que a gente tem que desenvolver dentro da política para conseguir dar uma vida um pouquinho mais tranquila para essa mãe? Então, eu fico muito feliz porque eu acho que a palestra realmente é o pontapé, né? Pelo menos desta Flávia como parlamentar, é o pontapé porque você está levando a informação, né? Além disso, através das leis, dos projetos que a gente tem desenvolvido, e eu fico muito feliz porque eu participei o ano passado da Comissão do Autismo, né, que trouxe esse ano aí como resultado o nosso Código do Autismo. Foi um ano realmente o grupo dos parlamentares da comissão trabalhando com o intuito de melhorar, de aprimorar a Lei Berenice Piana, que é a lei do autismo que já existe há bastante tempo, desde 2012. Então, o Código do Autismo ele veio para realmente suprir as lacunas de algumas questões que a gente precisava rever na Lei Berenice Piana. Por exemplo, uma das mais importantes que eu acho é a questão do tratamento para os familiares. Na Berenice Piana, que é a lei anterior, já tinha ali o respaldo para o autista. A partir do momento que ele é diagnosticado, ele faz jus ou a fono ou a físio, né, realmente ao profissional que o neurologista ou o psiquiatra indicarem. Mas a gente sentia isso não só ao redor, dentro de casa, eu passei por isso. A partir do momento que você recebe um diagnóstico e o autista é uma criança ou um adulto difícil de lidar com questão de crises, com a bipolaridade, né? Sempre vem atrelado ao diagnóstico do autismo, na maioria das vezes, ou um TDAH, ou um TOD, que é o opositor desafiador, como o meu filho, que é extremamente difícil, ou a bipolaridade, ou a esquizofrenia. Então, a família, uma vez que nunca teve conhecimento do assunto e recebeu de uma hora para outra, também precisa ter um equilíbrio, precisa ter orientação, precisa estar mentalmente e emocionalmente
estável, equilibrada, para poder ajudar aquela criança. Porque veja um exemplo, você está numa mesa de almoço ali, chegam 3, 4 irmãos para contar de uma nota da sala de aula, como é que foi. De repente o outro filho pequeno ali tem uma crise, você larga tudo, larga os filhos. Quantas vezes a gente abre mão daqueles outros filhos ali para poder, no momento, né, atender a criança que está em crise, aí é o marido que está chegando do trabalho. Então, assim, vira uma bagunça dentro de casa se você não tem uma orientação, se você não tem um tratamento, se você não tem uma terapia para o resto da família. E o que a gente fez com o Código do Autismo foi exatamente colocar e estabelecer tratamento também para os familiares, porque essa era a demanda que a gente recebia e que eu recebo dia após dia dentro do meu gabinete, né? A gente brinca, inclusive, lá dentro da Assembleia, que o meu gabinete é um dos gabinetes que estão sempre mais lotados, porque realmente essa demanda dos pais hoje para o tratamento, dos familiares, para que eles saibam lidar num momento de crise, por exemplo. Então, assim, um dos maiores respaldos, eu falo, deste Código do Autismo, que faz parte dessa política pública, é realmente ter dado agora esse direito aos familiares. Uma outra questão que poderia aí se elencar como uma política pública, fazer a capacitação dos nossos profissionais, tanto da área da saúde como da área da educação. Isso a gente tem buscado e tem tido muito respaldo por parte do nosso governo, dos municípios, à medida que os prefeitos ligam para a gente, deputada, como é que a gente faz para realmente ter uma capacitação para os nossos profissionais nos postos de saúde? Não é só o médico que tem que saber lidar com aquele paciente, né? Quando chega para uma consulta. Todo o atendimento é diferenciado, desde a portaria, né? desde a hora que você chega, o guarda que fica ali fora, ou a pessoa que vai fazer o prontuário, eles precisam ter conhecimento que o autista, por exemplo, não tem paciência de ficar numa fila, né? Então, se você já vem ali com a carteirinha, com o CIPTE, ou se você vem ali com a informação da mãe, do pai de que aquela criança é autista, que tem essa sensibilidade, né? Ali de todos, num posto de saúde, da mesma forma na escola, não é só a professora ali dentro ou a profissional de apoio, é desde a diretoria até o cantineiro, até a pessoa que trabalha ali na limpeza, que entra no banheiro e vê uma criança autista ali, todo mundo tem que falar a mesma língua para ajudar essa criança. É uma realidade bastante difícil e vai contemplar realmente diversas áreas. Agora, deputada, eu vou pedir licença para a senhora. Eu espero que todos possam acompanhar essa palestra que a senhora vai fazer. Daqui a pouquinho a gente faz o convite novamente. Mas gostaria só de entrar num assunto aqui. A senhora pode ser a primeira mulher a assumir como vice-presidente na mesa diretora da ALEP, aí talvez nos próximos dias. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o peso dessa responsabilidade, né, de fazer história dentro do estado do Paraná. Eu fico muito feliz porque, primeiro porque isso é uma indicação, né? Vai existir realmente essa votação na Assembleia na segunda-feira que vem e realmente eu sou muito grata, porque isso passa pelo crivo, né? Essa indicação passa pelo crivo do governador Ratinho Júnior, passa pelo crivo realmente da Casa Civil, do nosso secretário da Casa Civil, que é o secretário Ortega. Junto a isso, a aprovação por parte dos meus pares do partido, né? Do Partido União, que realmente fez essa indicação, então dos meus outros amigos deputados do mesmo partido que tiveram essa sensibilidade. E assim, é todo um conjunto, um trabalho. Eu sou eternamente grata ao deputado Alexandre Cury, que sempre estendeu a mão, que sempre não só me ajudou, mas sempre ajuda ali os 54 deputados em tudo que pode, realmente. Ele faz jus, inclusive, agora a ocupar, depois dessa eleição na segunda-feira, a presidência, porque realmente é um deputado diferenciado, é um deputado que não pensa só nele, mas pensa em todos ali o tempo inteiro. E eu fico feliz principalmente porque é um espaço agora aberto às mulheres, né? A gente que está como parlamentar com um mandato agora, a gente tem cada vez mais mostrado isso para as mulheres, né? É lógico que a mulher ela tem que estar aonde realmente ela quiser, essa é a frase que a gente vem falando cada vez mais. Mas nós somos 53% da população brasileira, né? E a gente sabe, como mulher, a capacidade que a gente tem de, ao mesmo tempo, de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, mas também de fazer algo a mais. Foi assim que eu realmente optei, quando eu optei vir para a política, foi pensando nisso. Eu jamais deixei de ser mãe, jamais deixei de ser esposa, mas eu sabia a capacidade que eu tinha de, por exemplo, com esse propósito, com essa causa do autismo, ser a voz de tantas famílias desassistidas e assim ocupar um espaço político, né, que já é reservado a nós até pelo percentual que nós somos da população brasileira. Então eu falo que hoje
está realmente concorrendo, como vai acontecer na segunda-feira, é uma chapa única, né? Quer dizer, houve aí o acordo de todos, isso já deixa a gente muito feliz, né? Não houve nenhuma divergência, isso já é um ponto muito positivo, mas principalmente fazer parte de um grupo ali onde você é indicada, né? Sendo mulher, com uma bandeira que está cada vez mais discutida, quer dizer, é um espaço que vai estar mais aberto ainda para que a gente possa falar mais ainda e levar a toda a sociedade civil essa questão do autismo, porque eu sou mãe de autista, muitos que nos assistem nas palestras são, mas o que nos deixa mais feliz é que cada vez mais, por exemplo, aqui a TVCI, nos convidando para falar de autismo, a sociedade civil querendo aprender a reconhecer, a incluir o autista, né? E a gente luta tanto pela inclusão, então eu vejo assim, com bons olhos, eu fico muito orgulhosa por mim e pelas 10 mulheres que estão ali na bancada feminina, e por todas as mães, por todas as mulheres também que se sentem representadas por mim, né? É um espaço que está sendo ali aberto para a gente vai ocupar e desenvolver um trabalho muito bacana. Tá certo, deputada. Então, vou pedir, como final aqui, que a senhora faça o convite à população que participe dessa palestra tão importante, né? A criança autista é uma realidade na sociedade e a gente tem visto que cada vez mais nas escolas, dentro das famílias, a gente vê algumas famílias até com mais de uma criança autista, onde a cuidadora é autista, o filho também é autista. Então, gostaria que a senhora fizesse esse convite à população. Então, antes mesmo de fazer o convite, eu quero mais uma vez agradecer esse espaço reservado e o carinho da TVCI sempre nos recebendo com muito carinho, com muito cuidado. E eu deixo aqui realmente esse convite agora. O nome da palestra é Acordei Mãe de uma Criança Autista. Fico feliz em receber o convite aqui de Paranaguá para que a gente pudesse vir falar um pouquinho, contar um pouquinho nessa 1h20, 1h30, realmente o que é ser a mãe de uma criança autista, quais são os percalços, quais são os bons momentos, que são muitos, quais são as dificuldades, mas principalmente poder ter um tempo e um espaço para falar para aquela mãe, para aquele pai que acabaram de receber o diagnóstico e que acham que não existe luz do fim do túnel, que existe sim, né? E que o mais importante eles têm, que é realmente aquele amor incondicional pelo filho. Então, realmente a felicidade em estar aqui, nós aguardamos aí, esperamos, convidamos a todos para que possam, né, realmente estar presentes às 19 horas no Hotel Camboa. Ali nós temos orientações, ali nós vamos ter vídeos mostrando ali algumas fases, na fase do TOD, questão de exclusão dentro da sala de aula, questão da criança, do familiar, como você deve proceder, alguns sinais iniciais que qualquer pessoa consegue detectar. Isso é importantíssimo, até para que você consiga fazer um diagnóstico um tanto quanto antes, porque é muito melhor para a criança o progresso. Mostrar também a importância da gente pensar nos adultos autistas, porque esse assunto tem sido falado de 10, 15 anos para cá, né? Muitos pais vão conversar conosco no gabinete que foram fazer o diagnóstico do filho e saíram com um deles, né? Muitos adultos que não conseguiram fazer uma faculdade, ter uma profissão, um relacionamento, porque não tinham a possibilidade que tem hoje. Então, assim, realmente fica aqui o convite, eu estendo esse convite a todos que estiverem nos ouvindo. Sociedade civil, a alegria nossa, principalmente eu como mãe de uma criança autista, no momento que você está na palestra, você vê não só o pai, a mãe, o profissional ali na palestra, mas você vê, por exemplo, o dono de um restaurante que está ali porque também quer receber orientações para passar para os seus funcionários como tratar um autista quando chega no seu estabelecimento. Isso, para a gente que é mãe de autista, isso afaga o coração. Saber que tem mais pessoas nos ajudando a mostrar o nosso filho, a incluir o nosso filho e a respeitá-lo. Isso é mais importante. Tá certo, deputada. Mais uma vez, nosso muito obrigada, né, por ter aceitado o convite de vir até aqui dar essa entrevista pra gente. Sempre que retornar a Paranaguá, por favor, dê uma passadinha aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. Nós conversamos então com a deputada estadual Flávia Francischini. Ela estará hoje no Hotel Camboa às 19 horas para fazer essa palestra tão importante.